Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Ishwara Om Shanti 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 Om Namastê. Nós vamos fazer uma revisão aqui do início deste arquivo, né, cobrindo os versos 14 e 15, porque ele representa a essência dos Upanishads, né, os ensinamentos finais que revelam, né, a natureza de Nirguna Brahman. Nós sabemos que a natureza de Nirguna Brahman é Sat Chit Ananda, né, existência, consciência absolutamente sem nada além de si. Então, ilimitada, né? Então, então o Swami, ele vai criar um contexto aqui muito minucioso, até um pouco excessivo, entrando na gramática das línguas em geral, né? Para poder revelar uma coisa que vocês já viram, né? Os estudantes que já fizeram alguns outros cursos, né? Que estarão, a propósito, todos eles disponibilizados na lista de doadores regulares, né? Que a Betânia está organizando. Então, nós fizemos um curso com o Vidyaranya Swami, que é o Panchadasi, na qual a natureza de Brahman é apresentada e revelada através de uma lógica impecável, né, como sendo alguma coisa ligeiramente diferente, embora seja a mesma coisa, do aspecto Chit, mas sim o aspecto Sat de Brahman, tá? Então eu estou antecipando um pouco, porque o Swami aqui, ele de modo muito talentoso, ele vai construindo, 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 para revelar no final das contas, né, como se fosse os fogos de artifícios, né, que eu mencionei na aula, na última aula de quarta-feira, né, essas aulas no meio da semana. Então, só fazendo essa recapitulação, né, o, o, nós vimos na conclusão do capítulo 12, né, que é o final, a conclusão dessa parte central das 6 capítulos do Gita, né, no qual nós concluímos o tema relacionado à natureza de Saguna barra Ishvara Brahmano, né? Saguna Nirguna Brahmano, Saguna Nirguna Nirguna Ishvara. E neste capítulo 13 nós entramos mais no aspecto o Viveka, né? O Viveka Shakti, que nos permite, né, de discernir e discriminar e individualizar aquilo que é o espírito e aquilo que é a matéria, né? E o objetivo aqui é compreender quem chegou primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Se a matéria chegou primeiro, o mundo físico material, a explosão, boom, e depois o espírito, né? Ele simplesmente infused, né? Como é que é infused? Ele, ele infiltrou, né? Tudo isso, né? Ou se o espírito ele existe independentemente da matéria, né? Então a discriminação vedantina nós já vimos, né, no início aqui, quando ele apresentou que existiam, primeiro ele apresentou as famosas virtudes ou qualificações, e isso e aquilo, que eu quero citar mais um aspecto a respeito daquilo, porque eu recebi um contato de uma pessoa falando um pouco sobre isso, tá? Então, antes de nós estarmos falando que existia o aspecto kshetranya, que era o espírito e a matéria barra energia, porque matéria e energia são as mesmas coisas, né? Ele chamou aquilo de yana, e agora, a partir do verso 9, alguma coisa assim, a palavra Jneyam foi apresentada por Lord Krishna, né? Que, considerando, né, significando aquilo que precisa ser conhecido por todos, aquilo que inconscientemente ou conscientemente
é o conhecimento que todos nós estamos buscando. E o Swami aqui coloca porque é o conhecimento que estabelece a nossa natureza imortal. É como se nós pudéssemos atingir a imortalidade, compreendendo que nós nunca fomos seres mortais, né? Então, esse é o contexto, tá? Mas já que eu falei sobre as virtudes, eu quero mencionar um outro aspecto, uma outra nuance daquilo que eu comentei na última aula, sobre as virtudes, sendo a virtude da simplicidade e a virtude da, como é que se diz? Humildade genuína, né? Uma das mais fundamentais e importantes, né? E eu mencionei que a natureza do ego humano, né, é de criar boas ideias, noções, imagens a respeito de si. O ego nada mais é do que a identificação com o corpo físico e com todos os conceitos, noções, ideias e narrativas que nós temos de nós mesmos. Essa identificação, quando o indivíduo tem uma autoestima positiva, essa identificação é eu simplesmente me adoro, me amo, eu me amo, né? E as pessoas que são muito identificadas com esse complexo corpo-mente positivo, porque a pessoa cresceu num ambiente no qual ela desenvolveu, entendeu? Insights, inputs, né? Feedbacks positivos a respeito dela, é o papai e mamãe dizendo você é lindo, você é maravilhoso, isso, aquilo, apesar dos limites de cada um, dos defeitos de cada um, não, você é realmente então, essa pessoa vai desenvolvendo essa imagem, né? Então, essa imagem positiva está muito ligada com esta vaidade, esse orgulho, esta arrogância de pessoa se sentir realmente importante, né? E positivo, e querer, né? Não tem nenhum problema de, em geral, as pessoas que têm a autoestima positiva elas são mais espontâneas, tá? Eu estou colocando essa análise agora no contexto de autoestima positiva e negativa. As pessoas que têm autoestima positiva, em geral, elas são mais espontâneas do que as pessoas que têm uma autoestima negativa. Todos nós podemos verificar isso, né? As pessoas com autoestima negativa, elas ficam mais encolhidas. E as pessoas com autoestima positiva, né? Aquele condicionamento né? Você é perfeito assim, a gente ama, você adora, você é uma pessoa adorável, bonita, isso e aquilo. Então, essas pessoas, ela, em geral, elas são mais rajásicas. As pessoas com autoestima mais negativa, elas são mais tamásicas, né? Então, o que ocorre é que as pessoas com autoestima positiva, sendo mais extrovertida, mais rajásica, né? Elas invariavelmente, a menos que elas se tornem sábias, pessoas muito sábias espiritualmente, esse extrovertimento, essa capacidade de simplesmente se colocar no mundo assim, sem nenhum acanho, né? Uma palavra interessante, mas simplesmente, transparentemente e aberto. Olha eu aqui, bababá, bababá, bababá. Então, essas pessoas elas não têm este problema, né, do tamo guna que suprime a expressão dessa construção corpo-mente. Então, invariavelmente, essa expressão dessas pessoas, elas vêm poluídas, assim por dizer, com um excessinho de vaidade, de autoimportância, né, de orgulho, né, etc, etc. Então, este orgulho, essa vaidade, essa autoimportância que diz, olha eu aqui, deixa que eu conte a minha história, blá, 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 blá. Isso aqui é natural, é parte do processo, tá? E é uma condição superior a uma pessoa que sofre de autoestima muito negativa e permanece paralisada, mas quase que invariavelmente o indivíduo ele expressa um pouco dessas impurezas, assim ditas, antivirtuosas, como a vaidade, né, o orgulho, a autoimportância e tudo isso, tá? Então eu queria colocar só isso, nesse contexto comparativo com a autoestima positiva e negativa, tá? O objetivo do Vedanta é trazer o indivíduo para um nível de transformação. No início é um nível de compreensão ou conhecimento, mas o conhecimento ele só realmente
tem valor quando transforma. Então, um nível de transformação que o indivíduo, ele transcende, o indivíduo, ele transcende o sentimento de que eu sou o máximo, eu sou o mínimo, eu sou adequado, eu sou inadequado, essa gangorra, né? Então, o objetivo é o indivíduo simplesmente ir além dos pares opostos, inclusive a respeito, né, da sua própria configuração, que de vez em quando se manifesta como orgulho e vaidade, outras vezes como vergonha, né, vergonha e sentimento de pequenez, inadequação, incompletação, incompletion, né? Então, esses dois polos, né, o objetivo do Vedanta é apresentar para o indivíduo que, do ponto de vista de nossas configurações, nós somos o que somos porque nós fomos desenhados pelo sistema Ishvara, né? Se nós tivéssemos realmente um poder de nos desenharmos antes do nascimento, todos nós nasceríamos como pessoas sábias, com todas as virtudes possíveis e imagináveis. Mas a gente vem com o nosso saquinho de vassana cheios de purezas e impurezas, né? Então, primeiro o indivíduo vai compreender que todos nós somos parte integrantes e os nossos defeitos e virtudes, as nossas purezas e impurezas, são parte do meu material kármico, né? Né, da minha mente inconsciente, subconsciente, minha mente causal, que produz este novo nascimento. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, sermos muito, muito generosos e gentis com nós mesmos, porque, né, nós somos parte desse processo kármico inserido no sistema Ishvara, e o que nós somos, e em contato com as escrituras espirituais dos Vedas, nós aprendemos primeiro a compreender o papel do sistema Ishvara em tudo isso, e o meu papel como um jiva, o papel meu é de observar as impurezas e tentar convertê-las em purezas ou virtudes positivas, tá? Então, uma pessoa que se sente, mas ainda assim desenvolve uma capacidade de enrustir ou suprimir a vaidade, tá? E o orgulho, né? É uma pessoa que está escondendo de si e dos outros, ela pode enganar outros, mas não engana todos, tá? É muito mais positivo uma pessoa que não suprime as suas impurezas ou as suas virtudes negativas, porque elas têm a possibilidade de vir à superfície e serem vistas, né, de um modo ou de outro pelo próprio indivíduo, né? Então, é importante a gente salientar também isso. É bom que seja assim, e é bom que o indivíduo, ao longo do tempo, desenvolva uma perspectiva, visão mais objetiva da sua construção corpo-mente, né? Dos atributos deste corpo-mente, e vai se desidentificando com aquilo que é belo, aquilo que é bonito, aquilo que é indiferente, entendeu? Aí o indivíduo vai desenvolvendo o quê? Uma uma humildade genuína. Então, um indivíduo que tem uma autoestima mais voltada para baixo, digamos assim, ela pode parecer aos olhos dos outros uma pessoa humilde, mas não é. Outras pessoas que têm vaidade, isso e aquilo, pode conhecer a arte de suprimir e não deixar vazar tudo isso, enrustir tudo isso, não é uma pessoa realmente humilde. Então, uma pessoa que simplesmente, né, tem medo, né, de se expor e etc., você não é uma pessoa necessariamente genuína, humilde. Então, o que é a pessoa humilde? A pessoa humilde não é uma pessoa que não está nem vibrando e feliz com as suas virtudes e muito menos com seus defeitos, né? É uma pessoa genuinamente espontânea, muito embora as pessoas mais rajásicas com um sentimento, né, uma autoimagem positiva, elas tendem a ser bem espontâneas também, sem saber que a espontaneidade dela está vazando um monte de impureza, mas elas, o ego protege, não, tudo isso aqui é virtude e pureza, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria colocar em perspectiva, né? O objetivo nosso é desenvolver essas virtudes genuínas, né? De tal modo que nós permaneçamos o mesmo, tanto a respeito
dos nossos defeitos, dos nossos fracassos, das nossas virtudes e dos nossos sucessos, né? Então a gente começa a se ver mais e mais objetivamente, menos e menos identificado como o fazedor que se sente lá em cima ou se sente lá embaixo. Alguém tem mais alguma questão a respeito disso, ou comentário? É, e o caminho, né, professor? Porque às vezes eu me vejo nesse lugar, compreender que tudo é dado por Ishvara, né? Acho que o caminho Sim. de converter ou neutralizar esse excesso de autoestima, Essa vaidade, esse orgulho. Sim. recordando que tudo, Ah. todos os talentos, tudo é dado por Tudo vem Ishvara, da né? glória do Senhor, né? Como a Betânia está dizendo, como eu também já disse. Então, existem dois modos de processar essa purificação ou desenvolvimento de virtudes realmente positivas. Uma é através da compreensão da natureza Saguna Deus, Ishvara, tá? Porque aí você compreende que nós somos partes integrantes de Ishvara e que nós estamos aqui em contato com as escrituras de Ishvara tentando fazer o melhor. E o melhor aqui é o quê? É observar o Dharma acima de tudo. A observação do Dharma naturalmente irá purificar o indivíduo e elucidando esses aspectos impuros, né, do ego, né? O ego vai ficando bem resolvido através da compreensão do relacionamento Jiva, Ishvara, Jagata e suas leis, né? E aí, a nível mais profundo, quando o sentimento de que eu sou o fazedor e o desfrutador, ele se resolve muito bem na medida que o indivíduo genuinamente, realmente, diretamente, não meramente intelectualmente, compreende as equações finais dos Upanishads que revelam o Aham Brahmasmi, o Tattvamasi. Eu sou de natureza, consciência, existência, única realidade. Então, você vê o objeto corpo, mente, sentidos interagindo com o mundo, mas você vê objetivamente, porque é um objeto, e você permanece firme nessa compreensão, como um pano de fundo, que vai o quê? Vai neutralizar a vaidade, a arrogância, né? E a autoimportância, vai neutralizando tudo isso, e ao mesmo tempo a neutralização vai produzir o que? A fragrância das virtudes, entre elas, né? A humildade genuína, tá? E o indivíduo que chega a um ponto de humildade genuína, mais genuína, ele é muito, muito, muito espontâneo, né? Um exemplo de espontaneidade mais extrema, né? Que de vez em quando eu lembro é do Shimayananda, Swami Shimayananda, o guru dos meus gurus mais recentes, né? O Shimaya, ele tinha uma sabedoria enorme, um conhecimento enorme, né? Uma firmeza de autoconhecimento e ele tinha uma expressão física que era, era uma coisa meio doida. Para você ter uma ideia, ele gostava de tirar meleca durante o satsang, entendeu? Botava o dedão lá dentro e fazia uma limpeza interna, né? Aí jogava para o ar assim, continua falando. Então, você vê a espontaneidade das pessoas que não tem mais nenhum problema a respeito da expressão do seu instrumento, né, em relação a ser adequado ou inadequado, dentro das normas ou não dentro das normas, né? Então, esse é um dos sintomas. E já o cara que tenta suprimir ou controlar, ou enrustir a vaidade, isso e aquilo, ele perde em quê? Ele perde em espontaneidade, porque a disciplina tem que estar sempre ali, senão vaza, entendeu? Máscara, né? É uma máscara, você tem que estar sempre controlando, senão vaza o orgulho, a vaidade. Então a espontaneidade se perde devido ao excesso de disciplina e vigilância na hora que eu me expresso, né? Então tá, chega desse assunto. Eu queria só ilustrar isso, porque a Celinha me escreveu, há muito tempo ela não me escrevia. Você lembra da Celinha? Não, né? O Marcelo lembra dela. Ela assistiu uma aula e escreveu? Então, voltando para o tema daqui do Jenny é aquilo que precisa ser conhecido por todos. Por que precisa ser conhecido por todos? Porque todos nós queremos ser felizes. As Escrituras dizem: se você quer ser feliz, você tem que compreender a natureza de Deus. A natureza de Deus? Ah, não, eu não ligo para Deus, não. Então, tudo bem,
tente compreender a natureza da realidade. Da realidade parece uma coisa muito mística ou, como se diz, filosófica, né? Fala assim, então tudo bem, então tente compreender a natureza do eu, a natureza do ego, a natureza da sua mente, como muitos colocam, né? Então, todo ser vivo com uma inteligência, né, esse organismo mais inteligente, com uma inteligência que produz, né, um corpo sutil que produz o ahamkara, né, eu sou, aham, e o midam, eu sou, e o mundo de frente a mim existe também. Então, esses indivíduos, né, os jivas humanos, assim ditos, invariavelmente, eles procuram, no campo do conhecimento, né, resolver o problema da mortalidade e o problema psicológico do sofrimento psicológico humano de todo inerente a todo jiva humano, né? Então, é um conhecimento que todos nós queremos e que até mesmo se o Swami entra aqui no campo da ciência, até mesmo os cientistas que rejeitaram e negam esse conceito religioso de Deus, ainda assim eles querem saber qual é a substância original, a essência, da onde que todo esse universo. Então eles vão estudando, né, os fenômenos, objetos, né, no macro, né, e no micro, para tentar encontrar um elemento, a substância original a partir do qual, né, os, os namarupas em todo o universo se surgem, tá? É uma tendência natural. Você existir, você ser um ser consciente, e não saber o que você é, produz uma inquietação na alma, e o indivíduo, invariavelmente, ele começa a buscar esse conhecimento, seja através do conhecimento científico, seja através do conhecimento filosófico, seja através do conhecimento acadêmico. O indivíduo vai buscar uma solução no conhecimento até ele chegar no Vedanta, e o Vedanta vai dizer: sim, você finalmente bateu na porta correta, porque a solução dessa problemática humana só é possível realmente quando você aborda a real natureza de Deus, tá? A real natureza do ser, né? A real natureza de Brahman, né? Então, esse é o contexto, tá? É a essência dos Upanishads que estarão sendo apresentados agora, do verso 3 ao verso 19. E o Swami apresenta o primeiro verso, entre tantos, dizendo: tem mãos, este Brahman absoluto, né, para Brahman, tem mãos e pernas em todos os lugares, né? Tem olhos, cabeças e bocas em todos os lugares, tem ouvidos em todos os lugares, ele permeia tudo em todos os lugares, né? No mundo inteiro, no cosmos inteiro, né? Então, ele está presente em tudo, né? E aí o Swami, antes de começar a elaborar sobre esses versos, do 14 ao verso 19, se não me engano, ele vai criar um contexto aqui, uma introdução, né? Um embasamento, tá? Ele vai dizer que este conhecimento, né, é um conhecimento revelado pelo Vedanta, pelos Upanishads, de Brahman, como apresentado com este termo técnico, que nós conhecemos, mas não nessas palavras, Dinyaya. Dinyaya, então, Brahman é apresentado como Dinyaya, tá? Que é a mesma coisa que consciência, mas visto de um outro ângulo, tá? A maioria de vocês já deve ter entendido a moral da história, né? Então, o Swami diz que Krishna apresenta esse termo dizendo que é o conhecimento que todos nós queremos haver, saibamos ou não. Por quê? Porque Brahman é realmente a substância original, é a essência original, né? A essência básica do universo é para Brahman, ok? Aí a gente tem que entender o que significa para Brahman. Para Brahman significa a essência, a natureza original de tudo que existe, ok? E tem diversos nuances, né, que o Upanishad irá elaborar, que irá requerer intelectos mais desenvolvidos, mais refinados, mais
aclimatizados, como disse o Swami, né? Então, esses intelectos, eles vão ter que compreender que existe sim uma substância original a partir do qual esse universo surge, né? Que é a essência de tudo e de todos, né? Existe sim. E tudo bem. Então, o pessoal começa a procurar isso aonde? Dentro do âmbito dos fenômenos Mitchell, o fenômeno dos objetos. Então, o Swami, ele foi dizendo que no passado, né, nós chegamos à compreensão de que o Vedanta já falava de tudo isso, falava dos elementos primários, né, os elementos que nós conhecemos, ar, água, fogo, espaço, ar, fogo e ar e terra. Aí, água e terra. Então, esses elementos, o Vedanta já dizia, eles são as bases, né? A partir do qual Maheshwara configura essa infinidade de Namarupas, né? E no mundo da ciência, algum tempo atrás, eles descobriram que existiam elementos químicos, né? A tabela periódica química que nós estudamos quando éramos garotos, etc. Falavam sobre tudo isso, né? Dizia que tinha um número, né? 110 ou 120, segundo o Swami aqui, em todo o universo, né? Então, o que seria então a causa original desse universo, uma vez que nós começamos a focar o nosso estudo nessa substância, os 120, 108 elementos, né? Então, é a causa do universo, né? Só que essa causa não é realmente uma substância que origina o desdobramento que vem a partir desses elementos, tá? Porque eles foram observando, através de instrumentos científicos mais sofisticados, né? Que existiam outros princípios por trás desses elementos químicos, né? Os elementos químicos, eles são nada mais do que moléculas, tá? Então, as moléculas são combinações, né? Que vão aparecendo a partir desses elementos, né? E depois eles foram compreendendo que, além das moléculas, nós temos os átomos. Quando eles chegaram nos átomos, eles disseram, ok, agora a gente chegou na partícula original, na partícula elementar, na partícula Deus, alguns dizem, né? Só que esta partícula original é absolutamente invisível e intangível. O átomo é invisível e tangível aos nossos olhos, né? Sem determinados instrumentos, né? Então, esses átomos produzem uma experiência de um universo material, físico, tangível, etc, etc. Ah, o átomo, então, era considerado a origem, né? A partícula Deus que origina o universo, né? Mas aí vem sempre a coisa assim, mas de onde veio esse átomo? Será que ele é a causa sem causa? Ou tem alguma coisa que causou ali? Todo o processo científico é fundado na causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Então, o átomo é a causa original, mas será que ele é realmente sem causa? Aí eles descobrem as estruturas subatômicas dos átomos, né? Então, constituído do núcleo, de elétrons e dos nêutrons, né? E naquele estudo, eles vão vendo, meu Deus, fundamentalmente são energias ou partículas, mas a grande, a maior parte daquilo que existe dentro deste átomo é espaço vazio, né? Aí os caras começaram a falar assim, uau, a gente experimenta o mundo físico material, mas lá no fundo, é tudo espaço, né? Na medida que eles foram indo mais fundo, eles viram que o mundo material é invisível, é intangível, etc. O concreto se torna abstrato através do processo de grossificação dos elementos primários, produzindo elementos químicos que depois irão se agrupar, formando átomos, ou moléculas, e moléculas irão produzir os elementos químicos, né? E qual é a substância abstrata final? É a questão de todo esse processo investigativo muito comum nas ciências, né? E no Vedanta, nós chamamos isso de Brahman ou Jnana, tá? Entender esse para-Brahman como Jnana, não, é uma perspectiva que não é
que não é fácil. O senhor me disse que é difícil, tá? É difícil porque, como ele colocou de modo muito brilhante, requer uma aclimatação intelectual. O intelecto tem que estar refinado, purificado, sensibilizado, de modo a poder captar, né, esses conceitos, conceito de algo que não pode ser acessado através dos nossos cinco sentidos e a mente que, que que faz inferências a partir dos canais sensoriais. Então, já que não pode ser acessado por isso, o indivíduo ele tem que ver assim, ok, então os Upanishads dizem que ainda assim precisa ser acessado, precisa ser compreendido, mas não através dos órgãos dos sentidos, né? Então, essa é a climatização, né, que é a preparação, a sutilização, né, o refinamento do intelecto para começar a conceber que existem duas ordens de realidade dentro de uma única realidade, que é Satya, né, que é Brahman, Satchitananda Brahman. Então, existe Satya e existe Mithya. Mithya é uma sobreposição dentro do âmbito de Satya e a realidade, esta fonte original, né? Esta substância original, sem causa, dentro do âmbito de Mithya, né? Ela pertence a Satya. Só que a Satya, né? Ela não é acessível também através dos órgãos sensoriais e da mente, mas é acessível através dos ensinamentos dos Upanishads, né? Então você vai ter que adotar, aceitar, compreender que existe um outro tipo de pramana, de meio, através do qual você pode compreender aquilo que é a substância original deste universo, que nada mais é do que Satchitananda Brahman, tá? Esta climatização é o que leva tempo, né? O conhecimento é simples. Se a gente pega o conhecimento sem a climatização, a gente obtém um conhecimento acadêmico, teórico acadêmico, que não realmente transforma o indivíduo, né? Portanto, o indivíduo ele precisa ter essa pré-qualificação, entre elas paciência, humildade, perseverança, para desenvolver esta purificação, preparação, aclimatização. Ah, nós sabemos que existem muitas substâncias neste mundo. Aí o Swami, ele começa a entrar no âmbito do sujeito e do adjetivo, tá? Então, nós sabemos que o substantivo, o sujeito, não, substantivo e adjetivo, né? Na gramática portuguesa, né? Então, o que é um sujeito? Um sujeito, por exemplo, é um homem, né? E aí o adjetivo é o quê? Um homem bonito, né? Então, nós sabemos o que é um sujeito e um objetivo, né? E o bonito é uma propriedade, o adjetivo se torna uma propriedade do homem, né? O homem pode ser feio, um homem jovem, né? Então, o jovem é uma propriedade, ou um atributo, ou um adjetivo, né? Quase que invariavelmente, né? O adjetivo se refere à propriedade ou ao atributo. Mas existem momentos, situações, exemplos, que o adjetivo se refere à substância na construção das frases. E a gente vai ver tudo isso. Adjetivos, como regra geral, eles revelam as propriedades e atributos, e os substantivos, em geral, se refere às substâncias, tá? Então, qual é a substância? Um ser humano, sim. Qual é o atributo, propriedade, né? O adjetivo é um homem, uma pessoa bonita, por exemplo. Nós temos que começar compreendendo este relacionamento entre substantivo e adjetivos. Adjetivos revelam a propriedade, substantivo revela a substância, é o que geralmente nós vivenciamos, né? Aí o Swami apresenta algumas dos exemplos vedânticos, né? Uma cadeira de madeira, né? Uma pulseira de ouro. Quando a gente diz o que é o adjetivo, o que é o substantivo, a pulseira de ouro, né? Você diz o que é o adjetivo. De ouro é o adjetivo, né? E é o adjetivo pulseira, pulseira é o substantivo, tudo bem. Pulseira de ouro, né? E quando eu digo cadeira de madeira, a mesma coisa. A cadeira é
a madeira é o adjetivo e a cadeira é o substantivo. Então, ocorre que as palavras de ouro, quando você diz de ouro, não se referem a uma propriedade, mas se refere, neste caso, à substância, tá? Então, não sempre, o adjetivo se refere a, a uma propriedade ou qualidade, né? Mas sim, às vezes, se refere à substância, né? Quando você diz uma pulseira dourada, né? Um homem bonito, bonito se refere ao quê? A uma propriedade, uma pulseira dourada. O dourada não se refere a um adjetivo, né? Se refere ao quê? À substância. O, adje- o substantivo ali é o dourado e o adjetivo é a pulseira. Então, ocorre uma reversão, tá? Então, a realidade é o quê? O ouro da pulseira e a pulseira, num determinado formato, né? É um substantivo, tá? É um adjetivo, tá? Adjetivo, no caso, é a pulseira, é o namarupa, né? As palavras de ouro se referem à própria substância da pulseira. De ouro se refere à substância da pulseira, a pulseira de madeira é um adjetivo, mas ainda assim não se refere à propriedade, né? Então a substância mesmo é madeira. Quando você diz uma cadeira de madeira, parece que madeira é o quê? É um adjetivo, é uma propriedade da cadeira. Não, né? Né? A madeira é a substância, né, da cadeira, que é um adjetivo, porque a madeira poderia ter sido usada para fazer diversos outros móveis, né? Neste caso em particular, o adjetivo revela uma substância e não a propriedade. Tá? Então, o que é mais importante compreender aqui, a regra número um, é o adjetivo pode revelar tanto uma propriedade como também revelar uma substância. Ambas as possibilidades estão lá, tá? E por que o Swami está construindo isso muito cuidadosamente? Para a gente ver o que Maia fez, né, e faz com todos nós, que faz uma reversão entre a causa e o efeito e faz aparecer o mundo físico, material, fenomenal como a causa, né? E a consciência, né? A consciência do corpo-mente dos jivas, né? Ou a existência de todos os objetos inertes, né? Seja um efeito de uma causa, né? Essa reversão precisa ser revertida mais uma vez, né? No Panchadasi a gente viu isso, é uma reversão daquela reversão aparente original imposta por Maya, né? O ouro é a única realidade, os objetos de ouro são namarupas, o ouro é a substância, né? Se a pulseira não é uma substância, então ela revela o quê? Ela não é uma substância, ela vai revelar o quê? Ela vai revelar o adjetivo e não a substância. O ouro é a sua substância, ela é um adjetivo, tá? É um namarupa, é uma propriedade, né? É um Ô, efeito. professor, só um minuto. A pulseira, ela não é um adjetivo, ela é um substantivo. O ouro é um adjetivo e substância. Depende do ângulo que esteja falando tudo isso. É um pouco complicado e dá margem, entendeu? Porque aquilo que parece ser um adjetivo é um substantivo, e aquilo que parece ser um substantivo é um objetivo. Então, você está dizendo que o ouro, quando ele está numa forma original, ele é o substantivo, né? E o namarupa é o quê? É um adjetivo, né? Mas, em geral, a gente percebe isso de modo revertido, tá? A gente pensa que o substantivo, a substância real, seja a pulseira e o ouro seja uma qualidade, que seja um adjetivo, que seja uma propriedade, né? Um atributo, O- né? Mas não. Não, pelo que eu entendi é o seguinte: o ouro, ele é a substância. Na pulseira de ouro, o ouro é a substância e o de ouro é um adjetivo. Ele é a substância. A pulseira é uma propriedade e um substantivo. Exatamente. É o que eu estou falando aqui também, tá? Então, é mais ou menos isso. Agora, a substância chamada anel, por exemplo, de que é?
ela não há substância nenhuma, como nós sabemos, não existe nenhuma substância no anel, existe somente a substância ouro, o anel é somente o namarupa, né? Então, quando você diz uma cadeira de madeira, a substância, não há substância na cadeira, mas a gente percebe como se fosse a substância a cadeira e madeira um adjetivo. Eu estou falando em termos da percepção, que é o equívoco, né, imposto por Maia. Em realidade, não existe substância na cadeira, substância dada à madeira, mas a ignorância imposta por Maia é que a gente vê a cadeira como se fosse a substância e a madeira uma propriedade ou um adjetivo, né? Esta é a ilusão, esta é a reversão que precisa ser revertida de volta. A cadeira não é o nome da substância, o nome da substância é apenas madeira, né? Então a gente diria como, né? Se a gente quer dizer uma cadeira de madeira, a gente diz uma madeira encadeirada, uma madeira que está cadeirando, entendeu? Uma madeira que está, né, servindo de, de cadeira, né? Mas a gente tem essa inversão natural que é pensar que a substância realmente é a cadeira e a madeira é um adjetivo, tá? Então, esta é a ilusão imposta por Maia. Portanto, pulseira de ouro, quando você diz o adjetivo, está revelando o quê? A substância, né? O ouro é a substância. Revelando o quê? Uma propriedade. Quando você diz a árvore alta, o adjetivo alto está revelando uma propriedade. Então, nós vimos que o adjetivo ele pode tanto revelar o que é uma propriedade, um namarupa, né? Um adjetivo, né? Ou ele pode simplesmente um adjetivo que aparentemente é um adjetivo, mas não é um adjetivo porque ele está revelando a substância, mas aparece como um adjetivo, tá? O substantivo árvore, na verdade, está revelando a substância, né? Uma árvore alta, o alto está revelando um adjetivo, né? Então, nós temos esses exemplos. Número um, a árvore alta, o adjetivo revela a propriedade, o substantivo revela a substância. Quando eu digo pulseira de ouro, o adjetivo revela a substância e a palavra pulseira não revela uma substância, mas simplesmente um namarupa, que é uma propriedade, né, do ouro. É por isso que quando a forma é alterada, a pulseira desaparece, né? Quando você derrete aquele ouro da pulseira, a pulseira desaparece. A palavra pulseira se refere a uma propriedade e não tem substância alguma. Portanto, o que Vedanta diz é que os adjetivos podem revelar tanto uma propriedade como também a substância, né? Ou uma substância, ou a propriedade ou a substância. Tudo isso apresentado como um adjetivo. Adjetivo quase sempre revela o quê? Uma propriedade, né? Ou um namarupa, ou simplesmente ele, às vezes, ele parece ser um adjetivo, mas ele está revelando a substância original daqueles namarupas, tá? Quatro exemplos para nós mantermos em mente. eh, Adjetivo que revela propriedade. Então, tem adjetivos que revelam realmente uma propriedade, tá? Um adjetivo que revela um adjetivo, né? Uma qualidade, uma propriedade, um atributo, né? Quais são os exemplos? Uma pessoa alta, tá? Adjetivo que revela substância, né? A pulseira de ouro, né? Então, este ouro, ele parece ser um adjetivo, mas em realidade ele está revelando a substância. Daí parte um pouco de confusão. Qual o exemplo de substantivo que revela a substância, tá? Árvore, a árvore alta, por exemplo, né? Substantivo que revela a substância. Então, a árvore é um substantivo e ela revela o que é a substância daquilo que é alto, que é uma árvore alta. Qual é o exemplo de substantivo que revela uma propriedade, né? A pulseira de ouro, né? Então, esta pulseira, ela revela realmente uma propriedade, mesmo que ela esteja na frente da construção da frase e o ouro ou dourado venha depois, não importa. É um substantivo que está revelando a propriedade, não a substância.
Substantivo quase sempre se refere à substância, mas existem exceções. Existem substantivos na construção gramatical que revela a propriedade. Então, esses são os 4 pontos. Vedanta já dizia tudo isso há milhares de anos atrás. Ele já tinha analisado tudo isso e no âmbito da filosofia, os grandes filósofos estão sempre ali discutindo e investigando esses conceitos, tá? E vocês vão compreender o porquê de tudo isso. Não existe confusão, não existe complexidade, é muito simples. Quando a gente experimenta uma coisa, como, por exemplo, a minha casa, né, ou o mundo, eu digo que o mundo existe, a minha casa existe, né? Então, eu estou experimentando o ventilador está aqui, né? A casa existe, né? Uma mulher existe. Então, a gente sabe que tudo existe, né? Então, naturalmente, a gente fala assim, a Betânia existe, a Betânia é, né? Então, esse existir da Betânia, por exemplo, pode parecer como um adjetivo, né? Um adjetivo para aquilo que é o corpo-mente, né? A substância corpo-mente da Betânia. Não, mas a perspectiva correta é aquela que o Vedanta apresenta como uma reversão desta reversão, né? Em vez de dizer a Betânia existe, a existência está betaneando. A existência está, né, se manifestando como uma construção corpo, mente, sentidos, tá? Então, quando a gente experimenta o mundo, a gente faz uma construção e quando a gente utiliza esse conceito de existência ou de ser ou de isso é, isso é, isso é, isso é, essa existência, ela aparece não somente como um adjetivo, mas ela tem uma conexão de um verbo, né? Quando a gente diz assim, a árvore existe, né? A gente tem uma ideia que não somente a existência é um adjetivo, né? É uma propriedade, mas é uma propriedade verbo, né? Então a árvore, ela tem a capacidade de existir, né? Então Satchitananda Brahman, Sat é idêntico a Chit. Sat não é parte, nem produto, nem propriedade da matéria, né? A existência não é produto, propriedade, né, da matéria, né? Nada existe por si. A gente não pode dizer a Mariné existe, o Alexandre existe, como se cada um de nós exercêssemos a ação de existir, ou o poder de existir, ou nós desfrutássemos de um atributo existência. Não, existência não é o atributo de nada e de ninguém, nem dos seres vivos, nem dos objetos do campo inerte, tá? A existência é simplesmente a substância original, a substância original. Então, nós estamos vendo o que é a substância a partir do qual, né, o universo emerge, né? Então, essa substância ela tem que ser sem nenhuma causa, porque ela tem que existir como causa última. Então, a causa última é a causa que não foi causada. Então, os cientistas ficarão satisfeitos. Essa causa última realmente é a partícula Deus, é a origem do universo. Agora a gente pode cancelar Deus porque nós conseguimos compreender que Deus nada mais é do que uma partícula original, extremamente invisível, intangível, né? Mas quando nós tentamos compreender essa partícula original, o que ocorre, como já foi dito, né, é que esta partícula não existe dentro do âmbito de Mitya, muito embora Mitya não existe sem o pano de fundo, assim por dizer, Satya, mas ainda assim Mitya sobrepõe Satya, mas sem tocar Satya. Satya não é parte integrante de Mitya. Mitya é uma projeção aparente no âmbito de Satya. Então, a gente só compreende essa causa original se nós entrarmos no âmbito, no campo da cultura, né, e da filosofia, dos ensinamentos revelados nos Upanishads, tá? Então, nós dizemos que o ventilador existe, a parede existe, a mulher existe. A gente experimenta todos esses objetos, né? Homem, mulher, mesa, ventilador, cadeira, tudo existe, 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 existe. É como se fosse um verbo, uma capacidade de ser, né?
esse na verdade, ele se refere à substância mais primordial, mais original, sem nenhuma causa precedente, é a origem de tudo, é a existência que muito comumente nas construções de nossas frases ela surge como se fosse uma propriedade da matéria, uma propriedade do mundo, né? Do mesmo modo que o Vedanta estabelece que a consciência não é parte, produto ou propriedade da matéria, né? A existência não é parte, produto e propriedade da matéria também, tá? É o quê? É simplesmente a causa sem causa, no qual, né, a matéria e a energia é sobrepostas através dos gunas de Maya, né? Quando eu digo que existe um relógio, significa que o relógio está existindo, é existente. Quando eu digo que existe o planeta Terra, diz que o planeta existe. Todo objeto que eu experimento é um tipo de objeto. E que tipo de objeto? Esses objetos, tal qual o planeta ou uma árvore, né? O homem ou a mulher. É um objeto, é existente, é. Então, o denominador comum é a existência, mas essa existência, ela não é uma propriedade, tá? Não é um adjetivo realmente, embora ela possa parecer um adjetivo ou uma propriedade. É por isso que o Vedanta aparece dizendo a consciência e a existência não são propriedades da matéria, né? É simplesmente livre, independente da matéria, ela pervade, permeia, expande, ela é livre, independente da matéria. É satya, matéria, energia é mitya. O Swami diz, não existe nada que seja realmente inexistente, fundamentalmente, né? Que eu tenha experimentado. Tudo que eu experimento é uma prova de sua existência. Então, se eu digo eu sou, eu também estou provando a minha existência, né? Então, a questão do ponto de vista dessa inquirição a respeito da natureza da realidade ou da natureza de Deus é que essa minha existência é subproduto ou propriedade da minha matéria ou ela é livre dependendo da minha matéria. A gente chega sempre na inquirição última, inquirição vedântica, né? Discriminação entre sati e mitya. Se você disser, você está experimentando meu chifre, some de 6, diz, né? Aí a pessoa ele diz assim, não, ninguém vai porque o chifre na cabeça de alguém é algo que não existe, muito menos na minha cabeça, né? Então é inexistente, portanto, nós sabemos claramente que não existe, né? Mas eu sei que eu existo, né? Que nem um amigo meu que começou a entrar nessa viagem de que a gente vive numa projeção holográfica aparente, mas produzida por computadores super avançados que vieram do futuro, isso e aquilo, né? A gente vive numa simulação, uma projeção, como exatamente a projeção proposta, sugerida no Matrix, o filme, né? Como se a gente vivesse numa realidade digital, né? Então a pessoa fala, não, eu não sei, né? Eu falei, você tem que realmente resolver esse problema, porque se você vive realmente dentro do âmbito de uma projeção, uma digital, né? Uma simulação digital, se você vive dentro do âmbito dessa simulação digital, e você pensa que essa simulação digital seja esse universo físico material no qual nós interagimos, então a sua natureza não é humana, você é já e sempre foi um cyborg, você é um robô, tá? Você não pode dizer que eu sou de natureza humana, consciência, porque eu me vejo dentro de uma existência, de uma realidade digital, né? Então, não, a gente sabe, eu sou, eu existo, né? E a questão é o que é esse eu ser, este eu existir, né? Tudo que experimentamos é um objeto existente. O jarro é existente, tudo é existente. É, água existente, Satipatram, pote existente, Sampurasha, o indivíduo existente, todos nós sabemos o que é existir e como os objetos existem. Quando eu digo que uma árvore existe, um homem existe, uma mulher existe,
Qual é o substantivo? A árvore existe, a Betânia existe. O que é o substantivo e o que é o adjetivo? Of course, a existência da Betânia não é um adjetivo, é a substância da Betânia. A existência, que parece ser um adjetivo, ela se refere à substância. E quando se trata da existência, ela se trata da substância original, né? A substância que é a causa sem causa de todo o universo, tá? Todos os filósofos analisam esta reversão, né? E todos eles são especialistas nesses tópicos. Qual é o substantivo e qual é o adjetivo? A árvore existe. Será que o substantivo é a árvore e o adjetivo é uma propriedade? Existe? Né? O Vedanta diz não. Aqui tem uma reversão que precisa ser revertida, porque o substantivo absoluto aqui é para Brahman, é a existência. Né? E a árvore é simplesmente um namarupa através do qual esta existência se exibe, tá? Se faz tangivelmente presente, tá? Portanto, a palavra existente aparece como adjetivo e objetivo e o objeto é um substantivo. O Vedanta faz essa pergunta se a palavra existente é um adjetivo. Ele volta a questionar isso, este mal-entendido, esta reversão. Se a palavra existência fosse realmente um adjetivo, e se a palavra Betânia, homem, mulher, lua, cadeira, fosse o substantivo, né? Então, que tipo de adjetivo seria essa existência, né? Então, ela seria um adjetivo que refere à substância última de todos nós. Então, fundamentalmente, esse adjetivo não é um adjetivo, esse adjetivo é o substantivo, é a substância, ele se refere à substância. Aparece como adjetivo, né? A árvore existe, a galinha existe, isso e aquilo, mas não é uma propriedade, porque o Vedanta estabelece isso de todos os ângulos possíveis e imagináveis, que a existência não é uma parte propriedade da matéria, né? De tal modo, igualmente, a consciência não é parte, produto ou propriedade do cérebro ou da matéria, né? Nós tínhamos visto anteriormente que um adjetivo pode revelar uma propriedade, um adjetivo pode revelar essa substância. Nós vimos todos os exemplos. Quando você diz o mundo existe, o adjetivo parece ser existe. Ele revela uma existência chamada o mundo, né? Ele aparece como se fosse uma propriedade do mundo, né? Mas não, ele revela a própria substância do mundo, né? Exatamente como o ouro revela a própria substância da pulseira. Eu espero que tenha se tornado claro para todos vocês. É simplesmente uma questão de corrigir essa reversão de percepção, perspectiva, que atribui tanto à consciência a uma causa que seria a causa material, né? O corpo, mente, sentidos, produz algo, fora a partir do corpo, mente, né? A partir da complexidade desses organismos biológicos, né? Pá, a consciência existe. Ou a partir da complexidade de todos os namarupas, sejam eles sencientes ou não, a existência dos mesmos surgem, né? Não, a existência não é um subproduto, não é um adjetivo que revela simplesmente, né, uma propriedade. Neste caso, a consciência e a existência revelam a real substância, a substância única, a única realidade, tá? Ok, Marcelo, vamos fazer uma pausa de 10. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namaste.